E Arthur está oficialmente livre no mercado. Nas últimas horas, o volante brasileiro de 32 anos de idade rescindiu seu contrato com a Juventus e está livre para assumir ou para escolher seu próximo clube. Tudo se encaminha para que o Arthur reapareça no futebol brasileiro. Resta saber quem vai ter coragem de assumir aqueles 100 milhões de reais num contrato de 3 anos que o Arthur pede. A tendência é que o Arthur precise baixar bastante sua pedida para voltar ao futebol brasileiro. Jogador que já foi do Barcelona, da seleção brasileira, mas que não vive o melhor dos momentos. A passagem pelo Grêmio dá para dizer que foi uma passagem ok, sem grande brilho, mas deixando em alguns momentos uma boa impressão. O Arthur tinha mais um ano de contrato com a Juventus, onde ganhava 5 milhões de euros por temporada. Juventus e Arthur também discutiam em relação a 5 milhões de euros pendentes. No fim das contas, tudo acertado, e agora basta que clubes brasileiros se acertem com o Arthur para que possam avançar numa contratação interessante. O Corinthians era talvez aquele com mais desejo, ou pelo menos publicamente aquele que mais tinha intenção de contratar o Arthur. Só que o Timão já deixou bem claro que talvez não consiga se livrar do transfer ban até o fim dessa janela marcada para 11 de setembro. A pergunta que eu deixo para você: o Arthur caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o assunto, beleza? Ranieri pediu desculpas ao torcedor do Corinthians depois da expulsão besta, que quase complicou o Timão na partida contra o Rosário Central. Eu me refiro ao jogo dessa quinta-feira, oitavas de final da Libertadores, partida de volta na Neoquímica Arena. Corinthians e Rosário Central empatavam em 0-0 até que aos 13 minutos do segundo tempo, o Ranieri chuta a bola e deixa a chuteira na perna do adversário. Recebe o segundo cartão e é expulso. O Corinthians termina a partida com 1 a menos, e é com 1 a menos que o Corinthians consegue o gol da vitória, cruzamento do Memphis e finalização de Bidon. Depois da partida, na madrugada de quinta para sexta-feira, o Ranieri usou as redes sociais para dizer, abre aspas, erros fazem parte. Minha carreira sempre foi pautada por coragem e entrega. Vou estar aqui novamente e vou dar a cara à tapa quando for necessário. Eu vivo essa parada a 200%. A expulsão acabou não refletindo ou causando grande celeuma, graças à classificação do Timão. Dá até para perceber nos comentários, torcedores chamando a atenção, mas entendendo que está tudo ok. Se não tivesse passado de fase, certamente o discurso do torcedor seria completamente diferente. Vamos embora falar muito do Corinthians, né? Começar por essa notícia que muita gente já sabe, e a gente vai, né, trazendo as exclusivas para vocês no Blend. O Michael, jogador que é uma joia, né, do futsal do Corinthians, é um ala, né, do futsal, artilheiro da equipe futsal do Corinthians, ele começou a trabalhar no Sub-20 no campo nos últimos dias, a pedido do técnico Fernando Diniz, né, que gosta do futebol do jogador e observou. Ele atua no setor ofensivo, no campo, joga pelas beiradas, tanto pelo lado direito como o lado esquerdo, mas atua também, né, centralizado. Então, uma função que hoje o Corinthians carece e apesar de ser bem avaliado, ainda não há uma previsão para que ele treine no profissional, tá? Por enquanto ele está no Sub-20. Tem que ter toda uma adaptação. Ele até iniciou a carreira dele também jogando no campo, mas já chegou no Corinthians em 2023, atuando pela equipe de futsal. Vamos aguardar, né? Ele tem aí 119 partidas pelo Corinthians no futsal, com 53 gols e 21 assistências, tá? A gente vai aguardar para ver se realmente, né, esse jogador vai engrenar aí no campo do Sub-20 primeiro, para depois ser chamado para o profissional. Diniz tá de olho nele. Você conhece o Michael? Comenta aqui embaixo. O presidente Osmar Stabile prometeu ainda hoje, né, pagar parte da dívida que tem com o elenco corintiano. É bom lembrar que nesse sábado, né, vence, né, os direitos de imagem, né, no dia 22 agora, vence os direitos de imagem do mês de agosto e o Corinthians deve ainda o mês de julho. Então, vencendo sem pagar, seriam 2 meses já de imagem atrasadas, né? Além disso, tem premiação que o Corinthians está devendo para os jogadores e férias, então é muita coisa. Houve uma promessa para que essas pendências fossem pagas hoje ainda, até nesta sexta-feira. O Corinthians espera o dinheiro pingar na conta, cair na conta para poder pagar o elenco. É importante, né? Não ficar devendo para o elenco tanto tempo assim. Deixa o like, comente aqui embaixo e me fala o que você acha disso. Ó, não pegou bem uma postagem, viu, do Marcelo Paes após a vitória e classificação do Corinthians na Copa Libertadores da América, tá?
É uma postagem do Marcelo Paes nas redes sociais dele que diz o seguinte: noite de Copa, vitória na raça, emoção, coração e uma arena jogando junto como sempre. Trabalho extraordinário do elenco, da comissão técnica e staff. Eram 32 equipes, agora restam 8 e estamos lá. Seguir trabalhando e evoluindo para chegar no nosso sonho. Né? Ou ele diz aqui, dá um glória a Deus aqui. Olha só, em relação ao Marcelo Paes, né, não pegou muito bem essa postagem porque ele não cita a diretoria e não cita o presidente Osmar Stabile, tá? E informação que me passa é que o Osmar Stabile, né, deu uma cutucada lá, falou com o Marcelo Paes, né, falou, esqueceu de mim aí e tal, enfim, e até houve assim um constrangimento tudo, mas claro que não vai ser refeita essa postagem porque não faz sentido. Mas o Osmar, inclusive, né, conversou com pessoas ali próximas a ele e citou, né, que toda vez é ele que apanha, né, aí renova com o Memphis, tudo, o Memphis vai lá, ajuda e depois, né, na hora das vitórias, o Osmar nunca é lembrado, nunca é elogiado e na hora das críticas sempre sobra para ele. Então, não pegou muito bem com a diretoria corintiana, né, essa postagem aí do Marcelo Paes, que o Osmar teve uma conversa com ele depois dessa postagem, tá bom? Deixa o like, comente aqui embaixo, me fala aí o que você acha disso, se você acha certo o Marcelo Paes fazer isso, ele é funcionário do clube, enfim, conta aqui a sua opinião sobre essa questão, tá? Informação ao pé do ouvido para você. Ó, vamos seguir falando muito aqui do Corinthians, informações nunca faltam aqui, né, do Coringão, né, para você, torcedor corintiano. Eu quero falar agora de Carlos Vinícius no Corinthians em 2027. O Corinthians sondou, conversou já, né, iniciou uma conversa com o staff do jogador. O Corinthians tem uma ótima relação com o staff do Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius tem a sua renovação emperrada lá com o Grêmio. O Carlos Vinícius tem muita vontade de vestir a camisa do Corinthians, quase veio para o Corinthians antes de se transferir para o Grêmio. Na época, o Fabinho Soldado não quis o Carlos Vinícius e preferiu trazer o Vitinho, mas o Carlos Vinícius ainda tem esse sonho de jogar no Corinthians. A informação, né, que o staff do Carlos Vinícius tem e que eu ouvi dentro do Corinthians também é o seguinte: o Corinthians só vai para cima e avançar no Carlos Vinícius se vender o Yuri Alberto. Se o Corinthians não vender o Yuri Alberto nessa janela, continuar com o Yuri Alberto para o ano que vem, o Corinthians não vai para cima do Carlos Vinícius, principalmente porque agora, né, renovou aí o contrato com o Memphis Depay. Então, Carlos Vinícius ou Yuri, ou é um ou é outro, me deixaram isso bem claro. Se o Yuri, por acaso, for vendido nessa janela ainda, ou tiver já uma promessa de venda encaminhada aí para o final do ano, o Carlos Vinícius é o número 1 da lista do Corinthians, né? Aliás, é um jogador vai ser muito disputado no mercado, é um jogador que vai ficar livre no final do ano, é o número 1 da lista do Corinthians para substituir o Yuri em 2027. Mas me deixaram claro, ou é um ou é outro, interessa e muito, mas só vem se o Yuri Alberto sair. Quem que você prefere em 2027 no Corinthians? Yuri Alberto ou Carlos Vinícius? Eu quero essa resposta aqui embaixo e eu vou ler, porque até eu tô na dúvida dessa. Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. O Corinthians encaminhou a renovação de contrato com a ESE Seguros. E eu vou te trazer agora, assim como é exclusiva essa do Carlos Vinícius, eu vou te trazer agora os valores com exclusividade. Olha só, gente, vamos lá, né, para a gente falar dessa renovação que está encaminhada, mas não está assinada ainda, né? Falta o presidente Osmar Stabile revisar os contratos, valores, tudo, para que o Corinthians venha concretizar a renovação de contrato da ESE Seguros. O valor é de 3 milhões de reais, isso mesmo, tá? Pelo restante aí que tem, né, de contrato, pelo restante que tem do ano aí, né, no Corinthians, porque olha só, vão ser 3 milhões de reais até o final do ano, né, vai ser uma extensão aí por um curto prazo, não vai renovar por 1, 2 anos, 3 anos, é uma renovação, né, a curto prazo. Então, o Corinthians vai receber 3 milhões, né, pelos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, são 3 milhões de reais por 4 meses, tá? Que o Corinthians vai receber. E por contrato, né? Também a ESE Seguros vai pagar aí o valor retroativo, né? O valor proporcional dos jogos que a ESE Seguros estampou a sua marca na camisa do Corinthians sem contrato. Está sem contrato desde o final de junho. São 11 jogos, né? Estampando a sua marca
sem contrato, né, com o Corinthians, porque estava nesse processo aí de renovação. Eu já critiquei bastante essa questão, mas aqui é um blend de informações, enfim. E agora vai fazer o valor proporcional, né? Quanto que seriam, né, esses 11 jogos aí que a ESE estampou a sua marca. Mas enfim, depois eu gravo um vídeo, ou qual é a nossa opinião, ou no Café da Fiel, né, para colocar tudo que eu penso em relação a ESE Seguros, que vai pagar 3 milhões, é o novo contrato com o Corinthians, bem encaminhado para a renovação, tá certo? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.